Acho que isso aí é uma coisa que você, com os técnicos, são muito importantes na carreira do jogador, né? Então, eu, por exemplo, passei por uma geração, que você falou, do Fausto, do Carioquinha, né? O Rolando também passou por uma geração de um monte de gente, que se você, por exemplo, que tinha menos talento, não trabalhasse a mais, não tinha chance, né? Então, e eu tive, por exemplo, na minha carreira em Recife, em Pernambuco, técnicos que a gente aprendia desde lá. Eu falei pro Fábio, para os meninos, a primeira vez que eu vim em Curitiba, eu vim duas vezes. A primeira eu vim em 1975 para um Campeonato Brasileiro Juvenil. A primeira vez que eu saía do Nordeste para o Sul, em julho, no inverno. Mas só que a gente saía de lá e falava, a gente tem que matar os caras, porque a gente queria, né, passar, sabia que tinha menos talento. Então é importante, eu acho. E esse técnico que eu tive, ele era assim, ele fazia a gente treinar direto, né? A gente jogou aqui a final do Brasileiro e o time de São Paulo jogava o Oscar, o Gilson, o Marcel, né? E a gente marcava os caras a pressão a quadra inteira. Por quê? Porque o meu técnico achava que tinha que ser assim, que você tinha que ir para cima, batalhar. Então eu acho que isso é muito importante, a orientação, por exemplo, dos técnicos na influência desses caras treinarem mais e querer fazer mais. Agora minha pergunta, eu queria mudar um pouco. A gente falou, o Dante falou bastante sobre a draga que está o basquete brasileiro, né? Sobre dentro de quadra muito ruim, falou muito bem do basquete europeu. Só que contrapondo um pouco isso, tentando contrapor, se é que é possível, o Brasil no último Mundial fez quinto ou sexto lugar, se eu não me engano. Na última Olimpíada venceu a Espanha, que é o melhor time europeu, não é o campeão, mas acredito que seja o melhor time europeu. Fez jogo de 5 pontos com a Lituânia, fez jogo de 5 pontos com a Croácia. Vocês conseguem explicar um pouco disso? Então, eu acho que nesse Mundial que você está citando, que foi o Mundial da Espanha, né? Porque na Turquia o Brasil ficou em 9º lugar. O Brasil ficou em 14, né? Oi? A Espanha foi 14. Então, eu acho que foi, na minha opinião, o melhor momento da seleção brasileira nesse ciclo rubem-manhano. Ali realmente o Brasil conseguiu encontrar uma dinâmica de jogo legal, certo? Agora, olha só, e o Brasil fez um papel muito bom, ficou em 6º lugar, né? Ficou em 5º na Olimpíada, em Londres, 5º em Londres, né? Então ali o Brasil começou realmente a adquirir, na minha opinião, uma identidade de jogo, tá certo? No Mundial, inclusive eu acompanhei direto, porque eu estava lá, o Brasil fez jogos muito bons. O jogo contra a Espanha do Brasil foi muito bom. O jogo contra a Sérvia, na primeira fase, foi muito bom, né? Só que aí depois, na hora do vamos ver, tomou 30 da Sérvia, né? Na hora que a brincadeira acabou, os caras falaram, opa. Mas eu acho que foi uma fase muito boa do basquete brasileiro, muito boa mesmo. Eu acho que ele conseguiu encaixar um time, apesar de eu particularmente ter algumas críticas em relação a alguns jogadores. Foi uma fase boa ou foi um investimento bem feito? Tudo. Eu acho que tudo. Eu acho que é um conjunto, porque você não consegue manter um nível legal se você não tiver um bom investimento, se você não tiver um bom planejamento, não é? Ali teve um planejamento, e foi um planejamento a longo prazo. Então, quando o Rubens chegou aqui no Brasil, a primeira competição internacional dele foi o Mundial de 2010, que o Brasil ficou em 9º lugar. E fez uma boa campanha também. Só que ali ele estava chegando, o pessoal ainda não entendia direito a filosofia de jogo dele. E Campeonato Mundial é um negócio muito interessante, né? O Brasil teve a bola do jogo para ganhar dos Estados Unidos 3 vezes, e não conseguiu ganhar. E se o Brasil ganha aquele jogo, muda completamente o caminho, e era um caminho muito mais fácil do que aquele que se apresentou depois, né? E foi muito interessante nesse Mundial que o Brasil estava começando a subir.
na entrevista coletiva, que eu tive chance de ver, o Coach K, ele falou literalmente, ele falou, hoje foi um dos jogos mais injustos que eu ganhei na minha vida. Isso falado pelo Coach K, hein? Que é o cara, né? Esse foi, ele falou literalmente, falou, nós não merecemos, foi uma tremenda de uma injustiça. O Brasil jogou muito mais que os Estados Unidos. E nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Kevin Durant, o LeBron James, o Westbrook, era um baita de um time, não era um Estados Unidos meia boca, era o time, tá? Então eu vejo assim, agora o que aconteceu? Eu acho que começou a acontecer um desgaste da comissão técnica, do Rubem, dos jogadores, e na minha opinião, aí é uma coisa muito particular, né? Não sei qual é a opinião dos outros. Eu entendo que os nossos jogadores NBA não são protagonistas quando vêm para a seleção. Eu tenho isso muito claro, muito claro. O Nenê não é protagonista, o Leandrinho não é protagonista. Tanto que naquele famoso jogo que o Brasil ganhou da Argentina na Espanha, quem é que matou o jogo? Qual foi o cara que arrebentou naquele jogo? Raulzinho. Que jogava 3, 4 minutos naquele jogo da Argentina, ele arrebentou com o jogo, né? Então nós tivemos um splitter devagar, ele já estava meio baleado, né? Não, no Mundial em 14. O Nenê, eu tenho os dados estatísticos, o Nenê naquele campeonato, junto com o Rolando, desculpa aí Rolando, né? Queria que você estivesse lá, cara. Junto com o Splitter, juntos, a média de pontos deles, juntos, não passou de 15 pontos. Juntos. É muito pouco para 2 caras de NBA. Na minha opinião, é muito pouco. Muito pouco. Então, aí você pega os NBAs dos outros times, você pega esses caras que jogam na NBA dos outros, os caras arrebentam o jogo. Eles são protagonistas. Eu acho que está faltando isso para o Brasil um pouco. Maior protagonismo das estrelas. E aí o que acontece? Aí você pega um time de garoto e vai para uma competição internacional sem nenhum lastro internacional, toma pau de todo mundo, aí fica todo, tá vendo? Os caras puseram os garotos lá. Não ia, eu acredito que poderia ser um pouco melhor, mas não ia ser muito melhor. Porque aquilo que ele falou, esses meninos não têm lastro, pô. Quantas competições internacionais o Jorginho jogou? Quantas competições internacionais o Lucas Dias jogou? O Léo Mendel jogou? Esses caras não jogam. Não jogam. Aí chega lá para jogar, tudo bem que a Copa América não é também, mas faz muita diferença. Você pega um time da Argentina na Copa América, mesmo não sendo o time principal, é um baita time, pô. Um time com experiência. Você pega um armador como o Campasso, pelo amor de Deus, pô. E que é aquilo? Aliás, a Argentina, em termos de escola de armadores, é uma coisa fantástica, desde sempre, né? Desde os Campana da vida, Marcelo Milanésio, puta, eu tô falando de uma turma, né? Aqueles caras lá do Arco da Velha, pô. Montecchio, aí vem o Pepe, vem o... Bom, enfim, eu acho isso, Daniel, eu acho isso. E vou só complementar. Eu não acho, sinceramente, que o fato do Brasil ter ficado fora do Pan-Americano é um desastre para o basquete brasileiro. Não acho. Eu acho que é uma baita oportunidade de pegar essa molecada e dar lastro internacional para eles de uma outra maneira, e não necessariamente num Pan-Americano. Vai ficar fora do Pan? Vai, é triste, é triste. Então pega essa molecada, investe. Agora o que não pode é, os caras perderam a Copa América, então ninguém mais serve. Vamos trazer toda a turma de volta. Vamos convocar o Agra, vamos convocar o Rolando, vamos convocar toda a veiarada para jogar. Mas eles se ferraram na Copa América, então eles não merecem mais. Tem que dar força para essa molecada. E vou dizer mais, vou ser muito sincero aqui. Não acho, aliás, eu acho que
deveria ter dado continuidade ao processo, na minha opinião. Então eu acho que o técnico deveria ser o Neto, para dar continuidade ao processo, um processo que eles já vinham, certo? Podia até incorporar Bruno, Cezinha. Agora, você mudar tudo, às vésperas de uma Copa América, um time jovem, jogar na mão de 2 técnicos com 1 semana para treinar, para, gente. Agora, pior ainda vai ser, então ó, o Cezinha e o Bruno não servem mais porque eles perderam a Copa América. Aí vai ser, para mim vai ser a gota d'água da burrice. Uma coisa bacana é que a CBV tentou fazer no final ali, o Gustavinho levou uma seleção de nós para a Universidade, eu acho que estava sendo levado de uma maneira bacana, passou despercebido a punição da FIBA, do Brasil da Universidade também, e a Universidade não tem fase classificatória, então o Brasil provavelmente vai ficar 30, 40 anos agora na Universidade. Você estava no Sul-Americano com o Cezinha e com o Gustavo? Não. Foi uma coisa bacana que fizeram no ano olímpico, né? Em 2016, o Cezinha Guidetti, que foi agora com ele, e o Gustavinho, quem era o outro assistente? Era o Marrelli, o Regis Marrelli, que é outro bom técnico, jovem técnico, também lá em Vitória. E levou esses 3 caras para o Sul-Americano, para dar rodagem, né, para esse pessoal. Quanto a esse ciclo aí, de 2011, 2012, 2013, 2014, eu acho que a classificação, a volta do Brasil à Olimpíada, acho que foi muito importante, criou um entusiasmo geral. A gente às vezes deixa passar muito despercebido, o trabalho da comissão técnica, especificamente sobre o pessoal da preparação física. Então o Diego Geleilati comandou ali com o Diego Garcia, etc. Toda essa preparação aí da Olimpíada de Londres até a Olimpíada de 2016, que foram caras que trabalharam durante o ciclo que não estava funcionando, os caras foram aos Estados Unidos, para os principais jogadores nossos da NBA passarem uma parte de preparação física. Então, essa parte do trabalho foi muito importante. O Demetrios, o Gustavo, o Zeneto, para quem teve chance de acompanhar, né, o treinamento, etc. Durante o treinamento, o Rubem Manhano ele delegava. Durante o jogo ele não via muitos caras, não. Mas nos treinamentos ele deixava os caras trabalharem, entendeu, professor? Então, essa fase aí foi muito importante. E se você parar para pensar, tá certo que o Anderson estava machucado no Mundial. Mas durante esse ciclo aí do pré-olímpico, etc., eu acho que foi a melhor fase, fisicamente, tecnicamente, e de amadurecimento dos principais jogadores nossos que jogavam fora. Eu acho. Então isso teve muito a ver com os 2 quintos lugares. E é como a gente está falando aqui, o potencial a gente tem. Né? E nesse ciclo aí, eu acho, o trabalho foi muito bem estruturado, muito bem planejado, e os caras puderam trabalhar, tanto a parte física quanto os assistentes. E esses agora têm que ter essa oportunidade, porque senão... Daniel, só para motivo de informação, eu acho que vai ser legal, não é nem não foi nem uma coisa da CBV, mas sim da FIBA. O próximo Sul-Americano, que vai ser em julho do ano que vem, vai ser uma competição sub-21. Então, eu até estive no Rio agora, encontrei com o Grego, que é presidente da BASO, e ele estava falando que eles decidiram lá, né, na FIBA, porque não faz sentido. Como o Dave falou, vai fazer uma competição onde eles cada time leva o terceiro time do país. Então, já que vai fazer uma competição, tem curso e tudo mais, então vai se tornar uma competição sub-21. Então, ano que vem tem um Sul-Americano sub-21. Vai ser lá à noite. É tanta coisa para falar, né, gente? Que a gente... Você falando assim, eu falei, poxa, tem que entrar no conversa, não sei o quê. Mas assim, eu primeiro queria parabenizar o Fábio, o Adair, pela iniciativa. Isso aqui é muito construtivo, é espetacular para o basquete aqui, né, no geral, no Brasil. E eu acho que a gente devia fazer isso sempre, não só aqui em Curitiba, nos outros estados, reunir o pessoal do basquete para discutir os problemas, essas soluções, né, principalmente, que eu vejo. E eu acho assim que é uma questão cultural, né? Eu tive a experiência com isso aqui no Brasil e fiquei 5 anos nos Estados Unidos. E lá eu aprendi que planejamento, treinamento é essencial para você ter o resultado, né? E eu acho que é isso. Assim, a gente que
teve essa vivência, né, fora do país, e hoje eu vejo a situação do basquete no Brasil. Eu acho que é isso, além da gestão, que não ajuda muito, né, eu acho que a administração tem que melhorar muito para a gente poder né, evoluir como, né, o esporte aqui. E a parte escolar também, eu acho que é essencial, é onde começa a base, onde eu trabalho no momento, né, e assim, as prefeituras, né, começa do pequeno, né, a evolução da coisa começa aqui na base. E esses campeonatos escolares, né, das categorias, né, de 11 a 13 e de sub-15, sub-17, né, que tem também, eu acho essencial, porque na época que eu fui para São Paulo, quem vinha assistir, tem os olheiros, né, de São Paulo e dos outros estados, que buscavam a gente para levar para as equipes de ponta que jogavam o Campeonato Paulista, no caso a Maria Helena, a Leninha, elas vinham olhar, vinham assistir os jogos, né? Isso não existe mais, eu não vi ninguém, aliás, não tem equipes, né, na verdade, no feminino. É triste falar isso, mas eu tenho uma filha que joga basquete, e o que eu penso? Eu planejo mandar ela para fazer um high school, fazer uma faculdade fora, porque a carreira dela no basquete não tem continuidade, né? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar uma solução. A solução é o quê? É o esporte escolar, que eu acho que é essencial. Os americanos, que eu acho que é o formato certo, que tem que passar por todas as modalidades, para as crianças vivenciarem e escolherem o esporte adequado. E treinamento e preparação, né, a longo prazo, gestão, principalmente. Então é muita coisa para a gente resolver, né? Mas enfim, cada um aqui, né, que está fazendo sua parte, a gente faz um pouquinho. Eu faço aqui na Prefeitura de Curitiba, eu trabalho com um núcleo da Prefeitura, são 9 núcleos, e desses 9 núcleos a gente tem poucos professores, né, Fabiano? Né? E a gente tenta fazer um trabalho nas comunidades, né? A gente tem uma seleção permanente, que o professor Rômulo que toca. A gente, no momento, a gente tem uma sub-17, né? Que foi para a federação, que a gente conseguiu reunir. Então, começa do pequenininho para a gente aumentar e evoluir. Eu acho que a gente tem que pensar, cada um fazer a sua parte, né? Dentro da nossa possibilidade, dentro do nosso alcance, os professores da faculdade, o pessoal na escola, e assim a gente vai evoluir, né? Não tem uma solução rápida, tem que ser a longo prazo mesmo. É isso, tá? Obrigada. Um minuto, Chico, sem preâmbulo. Bom, não vou nem estender muito aqui rapidinho. Uma pergunta mais voltada para o Dante e para o Bruno. A respeito de uma situação que aconteceu esse ano, que é a respeito da LDB. Para quem não sabe, a LDB de Sub-22 foi para Sub-20 esse ano. E partindo da perspectiva que a LDB de nome inicial tinha LDO, que seria Liga de Desenvolvimento Olímpico, partindo dessa ideia de que seria formar atletas olímpicos para as Olimpíadas aí de 2016, 2020, 2024, será que essa mudança de categoria não estaria influenciando nessa ideia de formar atleta olímpico para as próximas Olimpíadas aí? Queria que o Dante ou o Bruno comentasse essa situação, se não seria um certo retrocesso. Em 2015 eu joguei LDB e, cara, foi um negócio sensacional. Até o Fábio foi meu técnico formador, o Daniel, meu técnico no rendimento ali, e eu queria que vocês comentassem a respeito dessa situação. Então, o problema da LDB, até o Daniel pode falar melhor do que eu, porque a LDB agora ela está vinculada a um projeto, né? E esse projeto exige que a idade seja 20 anos. Porque se não houvesse esse projeto que foi encabeçado pelo pessoal aqui de Curitiba e pelo Flamengo, não teria LDB esse ano. Em Paulistano, desculpa. Não teria LDB esse ano.
né? Então, para fazer jus ao dinheiro incentivado, né, eu não sei exatamente a causa, talvez o Bruno possa esclarecer melhor, mas foi necessária essa mudança, foi uma questão mesmo de adequar o projeto. Por quê? Porque eles entendem que acima de 20 anos já não é mais desenvolvimento, já não é mais formação. Ele não é só em cima da questão institucional, mas a questão é somente da idade. Então, mas é Pela idade, assim, você acha que seria melhor, se caso fosse possível, manter isso? Não, eu acho que tinha que ter LDB num monte de idade, não só no sub-22, sub-20. Havia um projeto, havia uma perspectiva de ter sub-17, sub-15, mas infelizmente existe uma coisa que se chama grana, que bloqueou tudo isso. Sem dinheiro não dá para fazer. Então a LDB, na minha opinião, foi uma das melhores coisas que aconteceu no basquete brasileiro nos últimos anos. Da LDB, tanto que nessa última seleção, convocada aí pelo Bruno e pelo... Nós tínhamos dos 20 e tantos convocados, tinham 13 atletas que passaram pela LDB. Isso é fantástico, gente. Fora o pessoal que está fora. O Felício jogou a LDB. O Cristiano jogou a LDB. Né? O Lucas Bebê não chegou a jogar, mas o Felício jogou. O Caboclo jogou. O Jorginho, que está indo para os Estados Unidos, jogou. Então, o Fischer... Lucas Dias, bom, enfim, toda essa turma aí. Então, é um evento, é um campeonato que tem que ter continuidade. Ainda bem que houve essa iniciativa aí dos clubes de encampar esse projeto e poder ter, mesmo que seja numa idade menor, tá certo? Então, eu acho que vale a pena sim, independentemente de idade, tem que ter. Até porque eu quero voltar para Curitiba para coordenar a sede aqui da Curitiba. Porque alguém tem que controlar o Daniel, né? Porque senão vira bagunça. Só complementar, acho que a ideia era, que o Dante falou, até acho que o ano passado a gente teve uma reunião lá no final da temporada na Liga, e foi proposto lá, inclusive pelo Gustavinho, pelo Regis, eu acho, se eu não me engano. Era isso, que era a ideia de a gente fazer, de ter sub-15, sub-17, sub-19 e acho que sub-21 talvez. Acho que o que falta mesmo, cara, é um projeto no sentido de se formalizar realmente quais são as categorias que vão ser trabalhadas e planejar melhor. No sentido, eu também acho que de 22 cair de um ano para o outro para sub-20 não foi positivo. Mas a gente sabe, que é o que o Dante falou aqui, eu já sabia disso, porque eu também estava envolvido nos e-mails, né, na época, e foi por uma questão financeira. Então, mas eu acho que tem que ter um planejamento. Eu sempre, eu vou falar aqui, alguns vão jogar pedra em mim, mas tudo bem. Desde o início eu sempre fui meio contra a sub-22, do meu ponto de vista. O que o Dante falou, acho que quanto mais campeonato tiver, melhor mas eu acho que sub-20 a gente deveria e poderia, eu acho que é que a gente tem que almejar, ter uma segunda divisão muito forte, ter uma obrigatoriedade de ter jogadores até sub-23, por exemplo, fazendo parte das equipes adultas, e aí sim, entendeu? Então ter um planejamento. Então sim, eu acho que o primeiro momento, ter o sub-22, foi uma forma que a Liga encontrou de dar uma sobrevida realmente aos jogadores que não tinham oportunidade de continuar jogando quando acabava o juvenil, de ter a oportunidade de todos os centros se competirem, se disputarem. Eu acho que é sensacional, mas acho que tem que ter um planejamento para que isso seja diminuindo gradativamente até a gente chegar, talvez, como é o formato agora, está um sub-20, um ano depois do juvenil, mas que isso depois seja obrigatório. Por exemplo, no Campeonato da Argentina é obrigatório ter 2 sub-23 nas equipes. Então a equipe pode ter 8 adultos, e é obrigatório ter 2 sub-23 e depois os outros 2, tanto faz se é 17, 18, mas é obrigatório. Então tem um planejamento. Se vai na Itália é a mesma coisa. Nos próximos 2 anos podem ter 3 estrangeiros, 2 comunitários, 1 Cotonou e tem que ter 3 sub-22. Daqui 2 anos, vai ter 1 estrangeiro a menos, mais, então tem que ter um planejamento, inclusive para os clubes se planejarem, entendeu? Que é o que falta. Então é o planejamento que a gente volta lá atrás. Tudo que a gente discutiu aqui, se a gente tivesse um bom planejamento, a gente estaria bem. Bom, antes da gente encerrar,
Nós temos 10 livros aqui doados pelo professor Valdomiro, que a gente vai sortear agora. Então, Agra. Agra. Número 22. Eu acho que era O livro Afetividade no Esporte Escolar, Casa do Basquetebol. Dante. Eu não preciso trocar o óculos, mas tenho que pôr o óculos. Jogamos contra. Pela boca, não vai agora. 18. Número 18. Auditoria. Vamos pedir uma auditoria. Educação física no basquetebol. Rolando. 18. Não, era 16. É o 8. 24. Foi embora. Foi embora, dançou. Pega outro. Pega outro. Pega outro. Foi embora, dançou. Não, eu tô fazendo aqui, ó. 11. 11. Ah, não. Aí, ó. Eu tenho 16 foi a minha sobrinha que ganhou. Minha sobrinha. Nossa, eu odeio isso. Ai, cara. Mais um. Fábio, eu vou distribuir isso aqui também. Você quer, durante o encerramento? Só deixa, então, passar aqui para cada um fazer o encerramento, considerações finais, daí a gente encerra. Eu quero agradecer de novo todos eles aqui e também não agradecer antes as pessoas que estiveram presentes aqui, que é fundamental para a gente conseguir fazer um evento desse daí. Espero que a gente consiga todo ano realizar esse evento e conseguir assimilar algumas coisas assim pelo crescimento do basquete do Brasil, do basquete nosso aqui num momento menor aqui. Tá? Então vou começar com o pessoal da casa aqui, Ronaldinho. Queria agradecer o convite também participar. Muita coisa que tem vivido longe do basquete, muita coisa a gente escuta aqui sobre o basquete atual. E é importante para a gente também, né? Abrir a cabeça e começar, né, a refletir sobre a situação, não só do basquete, mas do esporte do Brasil. Então, o Agra, muito tempo que eu não via, né, desde quando, né, fatídico, né, em Corinthians, 86, o Dante, que eu tenho mais frequentemente, o Bruno, né, Infante, lá no Pinheiros, no PT, o professor Valdomiro aqui, que a gente está sempre junto. Tá? Então, obrigado pela oportunidade e vamos continuar discutindo basquete. Valdomiro. Da mesma forma, agradecer a vocês aí pelo convite, estar aqui com essas pessoas e assim, um ambiente muito tranquilo, muito legal, um debate muito de relações que já existiam entre eles e eu junto aí em alguns casos, mas assim, eu acho que é por esse caminho. É por esse caminho aqui, com essa simplicidade, com essa humildade aqui, que os técnicos das categorias de base, das categorias superiores devem se planejar para conversar para frente, trocando informação, trocando experiência, acreditando uns nos outros. E o que eu acredito no basquete, passar a bola. O segredo desse jogo, para mim, é passar a bola. Muito obrigado. Bom, mais uma vez agradecer ao convite. Para mim é um prazer grande e vou estar sempre à disposição. Depois vocês têm um contato aí com o Fábio, passar meu e-mail aí, deixar meu contato. Vou estar sempre à disposição para poder estar contribuindo e ajudando no máximo possível. Eu acho que é isso que a gente tem que estar disposto sempre e eu vou estar sempre disposto a isso, tá? Foi muito bacana, momento agradável e
e de muito compartilhamento de experiência. Isso é fantástico. Obrigado mais uma vez. Bom, agradecer a presença de vocês, né, a paciência aí para nos ouvir, para trocar algumas ideias. E realmente esses momentos são muito legais, a gente compartilhar ideias, contrapor ideias, inclusive. E vocês estão recebendo um materialzinho que eu produzi, e tem uns links aí que vocês podem acessar. Tem 2 livros aí que falam da história do basquetebol olímpico, tanto masculino como feminino. Ele está disponível no portal da USP, da biblioteca da USP. Ele é de livre acesso, é só acessar, clicar, baixar, imprimir, fazer o que vocês quiserem. E se puderem divulgar, divulguem, porque como ele é de livre acesso, é para que realmente as pessoas possam consumir, e é isso que a gente pretende, né? Aquilo que eu falei, passar conhecimento, tá ok? Obrigado aí mais uma vez. Então, como todos eles, eu fiquei muito